Meus amores, mais um momento de paz, mais um momento para nos unirmos em oração e pedirmos a misericórdia do Pai. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos também lembrar dos nossos amados que precisam da oração, precisam da vibração, da luz, da saúde. E vamos dar continuidade à leitura do nosso livro dos Espíritos. Estamos lendo a Lei de Liberdade, capítulo 10, do livro 3, e iniciamos a ler sobre a fatalidade. E vamos dar continuidade. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir. Sabes que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de outra. Mas sabe igualmente as lutas que terá que sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente o homem tem um pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que não morrerá ainda? Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode-lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe deve cumprir. Porque aqueles que pressentem sua morte a temem, geralmente menos que os outros. É o homem quem teme a morte, não o espírito. Aquele que pressente pensa como espírito, que como homem. Compreende sua libertação e espera. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida. Frequentemente, essas são coisas muito pequenas, das quais podemos vos prevenir, e algumas vezes as fazer evitar, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer tua escolha. Entretanto, não creiais que tudo que ocorre esteja escrito como se diz. Um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesses feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. O homem, por sua vontade e por seus atos, podem fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa. Ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem como o deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo a vida de luta, há chance para ele de matar um de seus semelhantes.
mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele uma deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não. Se o Espírito sabia de antemão que, como homem, devia cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabeis, pois, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, confundis sempre duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se algumas vezes há fatalidade, é nos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós, e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para esses atos, pois jamais há fatalidade. Meus irmãos, como falei com vocês no início da leitura desse tema, que era um tema grandinho e que nós iríamos aprender muita coisa sobre fatalidade. Nem tudo aquilo que acontece como fatalidade é destino. Muitas vezes nós buscamos com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio entendimento errado, essa fatalidade para a nossa vida. Então, que tenhamos essa compreensão, tenhamos esse lado bom de compreender e entender. Se andarmos sempre cultivando, aprendendo, vivendo o Evangelho de Jesus, tenho certeza, nos afastaremos de muita coisa que é do mal. E que Deus nos permita aprendermos cada dia mais um pouco sobre a nossa vida espiritual. Vamos conversar com Deus. Deus Pai de amor e bondade, estamos juntos mais uma vez para orarmos, para clamarmos, para te dizer, Senhor, tende misericórdia. Tende misericórdia da humanidade, Pai. A humanidade está adoentada, está precisando, Pai, de paz, de saúde, de amor. E nós só podemos, Pai, tratar a humanidade através de Ti. Tende misericórdia dos nossos irmãos que sofrem do corpo físico, do corpo espiritual. E ficam ali, Pai, clamando, te chamando, te chamando. Eles não entendem o porquê da dor, mas eles aprendem que na dor eles precisam de Ti. Precisam dos Teus cuidados, do Teu carinho. Então, meu Deus, aquele que não vai a Ti pela dor, pelo amor, com certeza irá pela dor. E por isso te clamamos, Pai querido, tende misericórdia. Tende também misericórdia dos nossos irmãos que sofrem com as depressões, Pai, com as doenças do espírito. É tão triste, Pai, vermos o brilho ser apagado dos olhos de um irmão por causa de uma depressão, de uma ansiedade, de uma síndrome do pânico. É muito triste, é muito doloroso. E quando sentimos, Pai, pelo olhar daquele irmão, que ele é capaz de tirar a própria vida para se sentir livre de uma depressão. Tenha misericórdia, Pai querido, de todos esses irmãos que sofrem desse mal. Que nossa Mãe Maria possa estar nos lares do mundo, colocando gotículas de paz, de amor, de ternura, para que esses irmãos que formam esse templo divino aprendam e entendam que sem Jesus, sem os ensinamentos do nosso meigo Jesus,
nenhum lar caminhará para se tornar esse templo maravilhoso divino. Que os pais, que as mães, que as avós, que os tios, que os irmãos, que os primos, todos que formam, Pai, um clã familiar, possam entender a grandeza e a maravilha que é se ter uma família. Temos, Pai, em várias famílias, esses nossos irmãos que optam pelo vício e que isso maltrata muito aos seus pais, à sua família, porque a família, Pai, se sente presa, sem saber o que fazer. É aquela história, Pai, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E como vamos tratar um problema que se torna, além do mau uso do livre-arbítrio, se torna uma doença espiritual, que é muitas vezes, Pai, muito difícil de ser sanada, porque a obsessão, Pai, que esses irmãos sofrem pelo uso dos vícios é terrível. Maltrata muito o espírito, maltrata muito o corpo físico. Esses irmãos deixam de ter amor, deixam de ter respeito, deixam de ser felizes, optam por viver uma vida degenerada dentro de um mundo que eles mesmos constroem. É por isso que te pedimos, Pai amado, tende misericórdia. Tende misericórdia. E que a tua misericórdia, Pai, alcance todos os irmãos desencarnados que ainda não entenderam o porquê da desencarnação, ainda não aceitam. E muitos, Pai, como sabemos, vivem junto de uma tumba vários anos, vivem dentro de um lar vários anos, sem entenderem que desencarnaram. Te pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos desencarnados, que eles encontrem paz através das orações que são emitidas para eles, por eles, para que eles possam, Pai, seguir seu caminho, para que eles possam adentrar a pátria espiritual e se sentirem renovados, refeitos, reconstruídos. E assim, meus amores, confiantes nesse amor divino, nessa paciência, nesse perdão, nesse encontro de irmãos de alma, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus Cristo e vamos dizer: Jesus, aqui estamos nós, que queres que façamos? Que a espiritualidade amiga venha fluidificar as nossas águas e que elas nos sirvam de alento e de remédio para o corpo físico e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livrai-nos, meu Deus, de todo mal, de toda angústia, de toda tristeza, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória, Pai, por toda a eternidade, para todo sempre, que assim seja.